Fala galera, vamos agora para a nossa parte 3 da aula 5, que fala sobre zoologia e verminoses. E a gente vai para a questão 11, que fala a seguinte situação. Foram obtidos extratos aquosos e alcoólicos a partir de pó de folhas secas de tomateiro, por extração metanólica e precipitação alcalina. Foi obtido um produto que denominamos glicoalcaloide esteroidal bruto, no qual se caracteriza a presença de tomatina. Em ensaios laboratoriais, os extratos aquosos alcoólicos e o GEB apresentaram atividade moluscicida em Bionfalaria glabrata. O glicoalcaloide esteroidal bruto apresentou alta atividade moluscicida. Pronto. Quando a gente começa a ler que ele vai ter ação moluscicida, a gente entende que ele vai matar o hospedeiro intermediário da esquistossomose. Desse mesmo jeito, ele tem feito com várias doenças. Na prova de 2018, por exemplo, ele citou que nós iríamos combater um mosquito e perguntou qual das doenças abaixo nós poderíamos utilizar essa ação, né, para poder ter como medida profilática. A mesma coisa a gente coloca aqui nessa questão para vocês. Caso o estudo progrida e a substância testada vá a campo, poderá ser utilizada como medida profilática contra. Não pode ser zika, porque zika tem um mosquito envolvido, zika é virose. Teníase na letra D a gente pega através da ingestão de carne crua ou mal passada. Filariose a gente pega através da Wuchereria bancroft, que vai estar dentro do mosquito do gênero Culex. A gente tem aí o ancilostomose, que a gente pega por penetração ativa da larva filarioide andando descalço. E a nossa resposta é a letra A, esquistossomose, na questão 11, tá? Então a questão 11, gente, ficamos aí, letra A, esquistossomose, que é uma das verminoses que a gente falou bastante no bloco 2. Nós vamos agora para a questão 12. A questão 12, ela traz um esquema pra gente, ela coloca aí, ó, o humano, fezes vai para a água, fezes vai para o caramujo, fezes vai para o solo e depois vai para o humano. Bom, todas essas situações já foram citadas por nós em questões anteriores relacionadas às verminoses. Então, as verminoses adquiridas por meio das vias 1, 2 e 3 são. A única que a gente ainda não citou aí é a ascaridíase, tá? Quando a gente vai trabalhar com ascaridíase é uma outra verminose, ascaridíase é uma outra verminose, só que nesse caso, a ascaridíase, ela é também causada por um nematódio, um verme de corpo cilíndrico, né, afilado nas extremidades, só que nesse caso nós estamos trabalhando com ascaris lumbricoides. Mais uma vez, é uma doença típica de áreas mais pobres, onde falta, por exemplo, saneamento básico e noções de higiene. E essa doença a gente pega através da ingestão. Então, a ingestão de água ou alimentos contaminados, né, com as fezes humanas que têm uma forma infectante. Então, o 1 vai ser a doença ascaridíase, o 2 envolvendo o caramujo vai ser a esquistossomose, do esquistossoma mansoni, que é um platelminto, e no solo seria a ancilostomose, quando a gente anda de pé descalço. Todas as três a gente consegue perceber que o saneamento básico seria importante, mas na segunda, que é a com caramujo, o moluscicida ou o controle biológico do molusco ajuda bastante. E no caso do que passa pelo solo, o uso do calçado, que é o caso do jeca tatu, que a gente já citou em outra questão, também seria algo extremamente importante. Então essa questão 12 é uma questão que nós vamos ficar com a letra A, tá? E agora nós vamos trabalhar com a questão 13. A questão 13 ainda dentro dessa temática, né? Esse bloco fala sobre as verminoses, que são doenças extremamente cobradas na prova do Enem, sempre muito frequentes e fáceis de a gente estudar. Numa revisão como essa, a gente consegue pegar o macete para acertar as questões com essa temática e conseguir tirar de letra. Então a questão 13 diz assim: segundo dados de 2017 da Organização Mundial de Saúde, um quarto da população humana mundial, da população mundial, sofre com ascaridíase, ancilostomose ou tricuríase. Esse contingente de enfermos afeta também a economia dos países, que investem nos tratamentos e perdem em produtividade. Isso porque as pessoas parasitadas rendem menos no trabalho, particularmente quando apresentam anemia, diarreia e cansaço. Assim, o dinheiro público investido em profilaxia, como saneamento básico, apresenta melhores resultados do que o investimento no tratamento de doenças. Gente, sempre a profilaxia ela é mais viável do que o tratamento, em termos de custo e até pela melhoria da qualidade de vida da população. As doenças em questão são causadas, gente, todas elas são causadas por vermes nematódios, que absorvem seus nutrientes nos intestinos dos hospedeiros,
por isso causam esse quadro de anemia, como nós temos aí na letra A. Na letra B a gente fala sobre bactérias, né? Bacterioses importantes para a prova são cólera, que é causada por bactéria, tuberculose, que é causada por bactéria, né? Sífilis e gonorreias, que são ISTs, também causadas por bactérias. Quinidários não nos causam doenças. Os animais quinidários, como corais, águas-vivas, são sempre lembrados, em especial por conta de as águas-vivas apresentarem aquele quinidócito, que é uma célula urticante. Então eles são sempre lembrados nessas situações. Anelídeos, né? Dentro dos anelídeos nós até temos parasitas, como sanguessuga, mas o exemplo clássico de anelídeos são as minhocas, que são hermafroditas, mas que fazem fecundação cruzada e recíproca. São animais que apresentam um sistema circulatório fechado, respiram através pela pele, mas é uma respiração cutânea indireta, então não tem esse aspecto pra gente. E a letra E fala sobre equinodermos. Nós já tivemos uma questão inteira na prova do Enem que falava só sobre equinodermos. E ele falava sobre um sistema, né, citava o sistema ambulacral, que é um sistema exclusivo desses animais. O sistema ambulacral é uma rede de canais que serve para deslocamento, transporte, né, para excreção e ajuda em várias coisas, né, na distribuição de nutrientes. Mas a questão, citava ele nas respostas, mas o texto não era sobre isso. O texto era sobre pescadores que estavam enfrentando problemas, porque as suas redes de pesca eram danificadas por conta das estrelas do mar. E quando eles traziam essas redes para o barco, quebravam essas estrelas e devolviam ao mar. E o problema não era resolvido. E a questão queria que nós lembrássemos que as estrelas podem fazer reprodução assexuada por regeneração, e era o que estava acontecendo, tá? Uma outra característica importante do grupo é que nós vamos encontrar a regeneração como reprodução e esses animais tendo uma característica de serem exclusivamente marinhos. São animais que são exclusivamente marinhos e que têm desenvolvimento indireto. No caso do equinodermo, vale a pena destacar porque esse desenvolvimento indireto traz duas vantagens. Em 24 horas, a larva da maioria das espécies vai para o plâncton, e aí quais são as duas vantagens? Uma é a dispersão, eles podem se espalhar para outros lugares, e a outra é o alimento, porque essas larvas elas vão conseguir se alimentar do próprio plâncton. Então, a nossa questão 13, nós vamos ficar com a letra A, e agora nós vamos para as duas últimas questões. Vamos agora falar sobre a questão 14. A questão 14 vai falar sobre uma doença que nós já citamos, mas nós vamos ler para discorrer sobre ela. Nós temos assim: o ser humano é a fonte primária de infecção. O parasita é transmitido de pessoa a pessoa por meio da picada do mosquito. Na fase aguda, podem aparecer fenômenos inflamatórios, entre eles inflamação dos vasos linfáticos e linfadenites, além de sintomas gerais como febre. Esse é o segredo da questão. Nós vamos obstruir os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos são vasos importantes que na porção intestinal fazem a absorção dos produtos derivados da digestão dos lipídios, como nós já comentamos nas aulas de fisiologia humana, né, nos nossos primeiros temas dessa revisão online para o Enem, e também os vasos linfáticos fazem a drenagem. Aquele líquido intersticial, ou seja, o líquido que extravasa do vaso sanguíneo e vai para os tecidos, ele precisa ser drenado, ele é recolhido pelos vasos linfáticos. E quando esses vasos estão obstruídos, a gente começa a ter edemas, a gente começa a ter o inchaço, o acúmulo de líquidos, que leva a uma doença chamada filariose, que pode evoluir para uma elefantíase, quando o inchaço, o edema é muito grande. Então a gente tem assim, na fase aguda, podem aparecer fenômenos inflamatórios, entre eles inflamação dos vasos linfáticos e linfadenites, além de sintomas gerais como febre, dor de cabeça, mal-estar, entre outros. Mais tarde, por um período que pode levar meses ou anos, os pacientes podem apresentar inchaço de membros e ou mamas no caso das mulheres, e inchaço por retenção de líquido nos testículos no caso dos homens. O agente etiológico da parasitose acima é o Culex, gente, é o vetor, tá? O mosquito do gênero Culex é o vetor, é o transmissor dessa doença que chama elefantíase ou filariose. Ancilóstoma duodenale, a gente pega andando de pé descalço e vai causar o amarelão. O Escherichia bancroft é o nome do parasita. Já aí você pode, professor, questões desse tipo no Enem, o Enem já colocou. Essa questão é uma questão que eu elaborei para vocês e o Enem já cobrou desse jeito.
descreveu a doença e pediu quem era o agente etiológico. Aconteceu isso com a malária, que é causada pelo plasmódio e transmitida por fêmeas do Anopheles. Nesse caso, aí a resposta é a letra C, que é a Escherichia bancroft, e nós temos aí na letra D o plasmódio vivax, causador de malária, e a Taenia solium, que é causadora de teníase e cisticircose. Agora, então nós ficamos aí com a letra C na 14, e nós vamos comentar agora sobre a última verminose aí nessa questão 15, mas para comentar sobre a questão 15, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Existe aí um parasita chamado de Taenia. Mas nós vamos encontrar a Taenia solium e nós vamos encontrar a Taenia saginata. Nós vamos encontrar a Taenia solium e nós vamos encontrar a Taenia saginata. Teremos Taenia solium e Taenia saginata. O corpinho das tênias, ele é praticamente parecido. Nós vamos encontrar um scolex, tá? Esse scolex nós vamos ter aqui, ó, ventosas de fixação, porque é um platelminto do grupo dos cestódios. Quando eu digo a você que é um cestódio, é uma classe dentro do filo dos platelmintos, onde os animais não apresentam sistema digestivo, eles são heterótrofos por absorção, e a grande característica é assim, a Taenia saginata, ela vai apresentar o corpo mais ou menos dessa forma. Quando a gente vai para a Taenia solium, o que ela vai apresentar mais? Ela tem as mesmas ventosas de fixação, tá? O corpinho é a mesma divisão, mas o que a gente vai apresentar de especial? Aqui em cima nós vamos encontrar um rostro, e nesse rostro nós vamos encontrar ganchos. Isso é o que faz a gente diferenciar a Taenia solium da Taenia saginata. Só que o que acontece? Vai ocorrendo um fenômeno chamado estrobilização, e aqui nós vamos ter o surgimento de novos pedacinhos como esse. Cada pedacinho desse apresenta o aparelho masculino e feminino. Então as tênias ou solitárias são animais que apresentam os dois sexos juntos. São animais monóicos, e nos animais, geralmente quando o bicho é monóico, ele realmente tem eventos que impedem a autofecundação, para aumentar a variabilidade genética. Não é o que acontece aqui. No caso das tênias, nós vamos trabalhar com animais que são monóicos, ou seja, hermafroditas, e que apresentam um processo de autofecundação. As tênias liberam muitos ovos junto com as nossas fezes. Então, cada pedacinho desse surge por estrobilização. É um fenômeno chamado estrobilização. E cada pedacinho desse faz a autofecundação, e os últimos ficam cheios de ovos e são liberados juntos às nossas fezes. Isso é o que acontece com as tênias. E cada pedacinho desse é chamado de proglótide. Então a gente tem o scolex, as ventosas de fixação, a estrobilização que vai gerar as proglótides. Taenia saginata é uma tênia que tem relação com os bovinos, tá? E Taenia solium tem relação com os porcos. O que acontece? As duas podem nos causar teníase, mas no nosso caso, só a Taenia solium é que vai poder causar cisticircose. O que nós vamos precisar fazer? Nós precisaremos entender como que é o ciclo reprodutivo delas para entender quem causa o quê. Então o que acontece? Essas tênias liberam os ovos, e esses ovos eles são liberados junto com as nossas fezes. Então já entra aí a questão do saneamento básico. Aí desses ovos eclodem larvas. Dessas larvas vão surgir as outras formas evolutivas desse parasita, que correspondem aos adultos. O que tem que ficar claro na cabeça de vocês é o seguinte: eu tenho o ovo, eu tenho larva e eu tenho o adulto. E aí qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte: as larvas, elas vão causar cisticircose. Então uma pessoa ou um animal que ingerir os ovos, dentro desse organismo, as larvas vão se desenvolver e vão ocasionar cisticircose. Por outro lado, quando eu como carne crua mal passada com esse cisticerco, dentro do meu sistema digestivo, as larvas vão dar origem aos adultos. Os adultos, eles causam teníase. Então tem que ficar claro para vocês que o que acontece é que geralmente os porcos e os bois estão aqui, ó, geralmente bovinos
e suínos se encontram aqui, ingerindo alimento com ovos contaminados, né, em áreas sem saneamento básico, com água contaminada, e o homem, ele geralmente aparece aqui, porque o homem vai comer a carne crua ou mal passada, contendo a larva, e dentro do corpo do homem vai se desenvolver o adulto que vai ocasionar teníase. Mas às vezes, o que acontece? O homem vai comer uma salada ou entra em contato com água que esteja contaminado com ovos. Nesse caso, né, a gente vai ter o homem desenvolvendo a cisticercose, que pode desenvolver uma neurocisticercose. Mas o que importa nas provas é você entender que, se eu fizer a ingestão do ovo, eu vou ter a doença causada pela larva, que é a cisticercose. Se eu ingerir carne crua ou mal passada, eu vou estar ingerindo a larva, ela vai transformar-se em adulto e dentro do meu corpo nós teremos a teníase. Então, esse quadro é um quadro que a gente precisa entender. Então ele coloca assim na questão 15, ações simples ligadas à higiene pessoal podem ajudar a combater diversas doenças parasitárias. O ato acima é uma medida profilática contra a infecção por. Nós temos aí lavar as mãos. Lavar as mãos não combate zika, que é transmitido por mosquito, não combate febre amarela, que é outra virose também transmitida por mosquito, nem dengue. Não combate teníase, porque a teníase teria que ser o saneamento básico, mas o cozinhar a carne, né? Cozinhar bem. A malária transmitida por mosquito seria cisticercose, porque se eu tiver com ovos na mão e colocar a mão em contato com o meu corpo, eu vou desenvolver. Então a higiene é muito importante também no combate. E a esquistossomose não, porque nós precisaríamos do molusco, né, para liberar a cercária e a cercária entrar em contato com a gente. Então, galera, nessa questão 15, fala sobre teníase e cisticercose, eu aproveitei para falar sobre isso. A nossa resposta é a letra D de dado. Então, gente, é isso. Um beijão para vocês, bom estudo. Essa foi a nossa aula 5, que falou sobre zoologia e sobre verminoses. Até a próxima.